Vamos lá. Vamos lá agora, Bia. Vamos lá, Bia, em 1 Samuel, vai. Vamos falar o que Deus fala de rebeldia. Eu vou dar alguns testemunhos para vocês de pessoas que eram da nossa igreja, de empresa, de trabalho. Então vamos lá. 1 Samuel 15, 23. Aqui Deus dá um parecer global sobre a rebeldia. Diz assim a palavra. Amém? Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Aqui Deus está falando com Saul. Rebeldia é pecar contra Deus, contra o propósito de Deus. Rebeldia é desobedecer, pessoas desobedientes. E a rebeldia afasta de Deus e causa problemas. Você trabalha numa empresa, está tudo caminhando bem. De repente chega um rebelde lá, ele vai tentar tirar a tua paz. Ele vai tentar colocar você contra todo mundo. Ele vai tentar deturpar o ambiente. Isso acontece na igreja, isso acontece na empresa, isso acontece na família, isso acontece na escola. Por onde você anda, eu tenho uma notícia para te dar. Você sempre vai encontrar um rebelde. Não, porque eu estou ganhando pouco. Está vendo? O chefe está ganhando muito. E o rebelde sempre é vitimista. Tudo acontece de ruim comigo. E o rebelde nunca está errado, ele sempre está certo. O rebelde é incorrigível, porque ele sempre está certo. Todo mundo faz, mas ele não faz porque ele está correto. Então isso quer dizer o quê? Orgulho do coração. De onde vem a rebeldia? De Satanás. Então, todo que é ato de rebeldia vem do próprio Satanás. Orgulho no coração foi o motivo que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. Está lá em Ezequiel 28, 17. Elevou seu coração por causa da sua formosura. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Como ele era muito bonito, formoso, ele achou que ele seria como Deus, e Deus deu um chute nele, e ele perdeu tudo. Então, o conceito de rebeldia é caracterizado como um ato de resistência. Tudo que é rebelde, ele resiste à autoridade. O rebelde não aceita a autoridade. Eita. É um conceito. É a atitude de se opor a uma autoridade constituída sobre si. Como servos de Deus, devemos evitar todos os tipos de rebelião, seja contra Deus, contra seus pais, contra os seus líderes e as autoridades que Deus institui, legalmente constituídas. O cristão, ele não pode tolerar rebeldia. Não pode. A Bíblia ensina o cristão a não ser insubmisso, ele tem que respeitar as autoridades, inclusive os líderes da igreja. Romanos 13, 1. Isso aqui é só a introdução, a palavra vem daqui a pouco. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Se você se levantar contra a autoridade, olha, irmãos, você vai ter problema. Tinha um jovem, ele era líder da nossa igreja de jovens.
Ele colocou você é líder dos jovens, ele colocou uma foto no negócio do Facebook, eu vi a foto, dificilmente eu vejo, porque eu não vejo essas coisas. Eu liguei para ele, falei, vamos ter que ter uma conversa, porque você como líder de jovem não pode fazer isso. Ele veio aqui, mas ele estava numa fase muito rebelde, e ele foi embora da igreja, nunca mais apareceu aqui. Ô glória, eu vou embora. A vida dele, irmão, secou. Mas secou, não que eu tenha desejado isso. Secou totalmente. Eu estava sentado na cadeira onde está a irmã Miriam. Ele passou do outro lado da rua, do outro lado da avenida. E veio até aqui. Entrou aqui. Pastor Nelson, eu vim aqui. Eu olhei e falei, opa! Eu vim aqui te pedir perdão. Falei, está perdoado. Abracei ele, está perdoado. Ele teve um ato de humildade. Eu, uma vez, fui num evento na família da Miriam, do Hudson, e eu também, no meu modo de entender, eu pisei na bola com o pastor. E ele estava nesse evento. Eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, eu queria pedir perdão para o senhor. Ele olhou para mim e falou, pastor Nelson, pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho necessidade de pedir perdão para o senhor. Eu está perdoado. Isso chama-se humildade. Humildade. Então, eu quero agora ir para onde a gente vai falar nesta noite. Sobre o livro de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16. Olha o que acontece com o pessoal que é rebelde. Normalmente é assim que funciona o rebelde na igreja. Vamos falar agora sobre a igreja. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Direita, esquerda, cruzado. Não sou eu que estou falando, é Deus. Então tem pessoas que elas não entendem. Deus dá oportunidade de você crescer na obra. Mas como a pessoa ela é insubordinada, como a pessoa não tem humildade, como a pessoa ela se acha a última bolacha do pacote, Deus não recebe a obra da pessoa. Porque Deus ele chama você como obreiro, você precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e tenha domínio próprio. Tem que ter domínio próprio. Infelizmente, na sociedade, inclusive na igreja, existem pessoas insubmissas. A Bíblia diz que não passam de tagarelas, ludibriadores, principalmente os grupos da circuncisão, que é o que nós estudamos na escola bíblica na terça. Às vezes a pessoa ela quer colocar no teu coração algo, ela quer colocar no teu coração algo contra o pastor, algo contra algum irmão, algo, ele quer fermentar, ele quer trazer dificuldade, e às vezes na coisa simples, na simplicidade, mas ele perde o quê? A primeira coisa que o rebelde perde é a comunhão com Deus. Rebelde não pode ter comunhão com Deus, porque o rebelde ele rejeita a autoridade que Deus dá. A partir do momento que você rejeita a autoridade que Deus dá, você não tem mais contato com Ele. Inclusive na Bíblia diz que ao rebelde Deus deixa a terra seca.
a pessoa se rebela? Então começa o seguinte: ela perde a comunhão com Deus, ela começa a ter problemas. Vamos lá, Jeremias 2,19. Eu vou falar o que está na Bíblia. Jeremias 2,19. Eles afirmam que conhecem a Deus. Ah, não, desculpa, aqui é outro. Jeremias 2,19. O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará, e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo, como é horrível e amargo abandonar Yahvé, o Senhor teu Deus, e não preservar o teu amor reverente por mim. Palavra do Senhor. O que é isso? Reverência. O que é reverência? Reverência. Se você tem um líder, quer seja no teu trabalho, quer seja na igreja, o nosso presidente, você pode gostar ou não gostar, Deus colocou ele lá, reverência. O prefeito da cidade, tudo isso é autoridade. Eu lembro, uma vez numa igreja, estava tendo uma vigília. Olha que vergonha, irmão, estava tendo uma vigília. E aí estava uma barulheira na vigília. Lembra, né, pastor? E chegou polícia, porque os vizinhos reclamaram. Chegou a polícia. E os polícias conversaram com o diácono da igreja. E o diácono da igreja começou a bater boca com o policial. Aí me chamaram, todo lugar vão me chamar, vai me chamar. Cheguei lá, eu falei, calma, gente, o som realmente está muito alto. Conversei com o policial, falei, vai abaixar o som. Fui lá e abaixei o som, pedi para abaixar o som. O policial virou para o obreiro e falou assim, esse é um homem de Deus, porque ele conhece a palavra, ele respeita as autoridades. O cara ficou olhando, eu falei, vai embora daqui. Nós temos que respeitar as autoridades. Deus olha isso. Deus olha isso. Porque a nossa rebelião repreende a nós mesmos. Então, quando você é rebelde, presta atenção, o problema da rebelião é o seguinte, Miriam, é que você não dá problema só para você, você dá problema para toda a sua família. Todo mundo que está com você entra no barco. Então, digamos, você é rebelde na empresa, mandado embora. Todo mundo que está debaixo de você ali vai dar problema. Rebelde na igreja. As pessoas que estão do teu lado, poxa, precisava fazer isso, fazer aquilo, não vai fazer, porque foi rebelde, saiu fora. Eu não concordo. Normalmente o rebelde tem uma frase, que é clássica, não concordo. Ninguém perguntou se você concorda. O culto é para Jesus, é para Deus. A direção é do pastor. Se o pastor, eu lembro que eu tinha um pastor, na época, tem que falar, né? Eu tinha 42 anos, meu pastor tinha 28. Eu era muito mais experiente que ele. Ele falava para mim, pastor Nelson, vou fazer isso. Eu falava para o pastor, não vai dar certo. Mas eu nunca falei para ele, não concordo. Vamos, pastor. Vamos, estou com o senhor. Se eu tiver errado, vai dar certo. Eu tenho um cara que eu admiro muito, Bispo Macedo, da Igreja Universal. Esse cara eu admiro demais. Admiro mesmo. Ele tem a igreja lá, eu não estou falando, cada método é um método, mas eu tive uma reunião uma vez com os líderes dele. Com os líderes dele, na época, faz muitos anos isso. E eu perguntei para o pessoal, eu almocei com eles. Os líderes mesmo, os caras bacanão mesmo. Falei, por que essa igreja cresce tanto? Pastor Nelson, tudo fala igual, né, carioca? Pastor Nelson, é o seguinte, se o bispo mandar pintar a parede de vermelho, nunca esqueço, de vermelho, a gente pinta. Ninguém pergunta por quê. Se o bispo mandar derrubar a parede, a gente derruba. Falei, eita. Sabe o que é isso? Autoridade e respeito à autoridade. Como é que não vai dar certo? Aí você perguntar, não, ela é melhor azul. Por exemplo, o Lucas falava para mim, pastor Lucas, eu quero pintar
é de preto, não sei o quê. Eu, pintar de preto. Eu falava para o Arvinho, pintar de preto nada, isso aqui. Mas ele sempre me respeitou. Até que chegou um dia, eu falei, Lucas, pinta de preto isso aí. Aí ele pintou. Falou, não, veio, pintou. Tá aí, ó. Mas isso também é meia pintura, né? Meia colher, não é tudo pintado de preto. Mas um dia, quem sabe, ele chega lá. Tem que orar muito. Então, o que significa isso? Você respeitar a autoridade. Quando você começa a respeitar a autoridade, principalmente na igreja, os obreiros, a igreja, ela cresce. A igreja cresce. A igreja caminha. E o rebelde, qual é a intenção do rebelde? Desviar outros. O rebelde, muitas vezes, motiva outros a rejeitar e a desobedecer a Deus. Rebelde, irmãos, ele tem o espírito de Lúcifer. Ele quer que todo mundo... O diabo foi para o inferno, ele foi jogado fora do céu, ele não quer que a gente entre no céu também. Então ele vai enviar os subalternos para tentar te tirar da presença de Deus. A maioria, esses dias aí, estavam os meninos aqui tomando uma ali, e eu cheguei lá e falei, vocês são tudo desviados. Estava aqui do lado aqui, eles falaram, pastor, a gente não existe desviado na Bíblia. Eu falei, é porque você não conhece a Bíblia. Se você olhar em Romanos 3, você vai ver que tem desviado. Ele olhou para mim e falou, eita. Mas é o seguinte, eu quero vocês na igreja. Eu nem conheço os três. A menina começou a chorar, o outro rapaz começou a chorar. Quero vocês na igreja. Pastor, qualquer dia eu estou aí, 10 horas da manhã. Vocês são tudo desviados porque os rebeldes tiraram vocês da igreja. Vocês vão atrás de conversa fiada? Só que se você morre hoje, ele falou, não sou desviado. Eu falei, você é desviado. Se você morrer hoje, você vai para onde? Você vai chegar no céu com uma latinha, geladinha? Ele fez assim, opa. Ele escondeu a latinha. Eu falei, não adianta esconder não, que o anjo vê. Então o rebelde, ele não quer que você seja salvo. Porque ele também não está salvo. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, irmãos, eu fiquei quase louco nessa empresa. Eu tinha, aos meus cuidados, eu tinha mais de 150 funcionários. Você sabe o que é 150 funcionários? Existia um bip, que tocava o bip. Eu falei, misericórdia, 3 horas da manhã. Mas, olha, eu vou te falar. E, irmãos, eu não tenho jeito. Quando eu olho, eu vejo... Aí eu falei para o meu chefe, falei, não, vamos contratar aquele cara. Não, vamos contratar. O cara é bom. Ele era bom mesmo, profissional. Eu falei, eu estou te falando. Estou te falando. Eu ficava, não, pergunta para a pastora. Aí, Ademar, eu só estou vendo um movimento lá na empresa. Movimento, falei, chamei o chefinho e falei, olha, isso vai dar problema isso aqui. A gente trabalhava instalando os equipamentos eletrônicos. Rastreador para carro roubado. O que o cara fez, o rebelde? Primeiro, ele implantou, lá dentro, ele implantou um sistema de chupa-cabra. Ele tinha uma pequena fabriquinha de equipamento para roubar dados de cartão de crédito. Quando você instalava o equipamento, ninguém podia saber onde estava o equipamento para os ladrões não roubar. Ele passava para os amigos dele a placa do carro e passava onde estava o equipamento montado. Aí meu chefe falou, você tinha razão. Problema. E aí o que aconteceu? Ele foi mandado embora sem direito e toda a galera que estava com ele junto. O rebelde, ele faz isso. Ele faz com que você vá junto com ele. Por quê? Agora, irmãos, é a coisa mais interessante da rebeldia. Ele acha que a vontade dele é a mais importante. O rebelde, ele acha, ele não tem respeito pela autoridade, nem tenta ter. Presta atenção, o rebelde, ele acha assim, a minha decisão está decidida. E ninguém tem nada a ver com isso. Ele acha que a vontade dele é mais importante, ele não tem respeito pela autoridade, nem tenta ter. Presta atenção isso aqui, você vai ver na Bíblia depois. A atitude dele é acusatória e fala mal da autoridade. Quer seja, qualquer autoridade. Em vez de tentar negociar e entender as outras opiniões, ele vai falar mal. Vamos lá, está na Bíblia, é isso?
Vamos ver, irmão. Jeremias 6, 28. O rebelde, eu vou te falar, não é uma bênção, é um perturbado. Haja perturbado, viu, irmãos? Olha lá. Até vou tomar uma aguinha, porque essa daí... Nós já vamos encerrar, irmãos, é palavra rápida. Porque essa aqui você tem que guardar, depois mandar. Eu acho que muitos pastores vão gostar disso, dessa palavra, porque o que tem de rebelde em igreja, irmão, você não tem noção. Esses dias aí eu fui orar por um time de futebol. E eu falei, vocês não vão ganhar o jogo, porque vocês só tem rebelde aqui. Perderam de 4-0. Aí o treinador olhou para mim e falou, ih. Afinal, todos eles são rebeldes, obstinados. Eles são obstinados. Obstinado, ele quer destruir. Propagadores de mentiras e falsas acusações. Estão petrificados, endurecidos em seus corações, como o bronze e o ferro. Foram todos corrompidos e vivem da prática da corrupção. O rebelde quer te corromper, ele é obstinado. Enquanto ele não colocar a ideia dele no teu coração, ele não sossega. Porque ele é rebelde. Ele tem que colocar a ideia dele no teu coração. Não vai seguir o pastor, não. Isso aí é besteira. Sai fora. Não, imagina. Não vai acontecer nada. E aí, como é que você evita o rebelde? Só para encerrar aqui, né, Meg? Primeira coisa, confie em Deus. Jeremias 29, 11. Quando o rebelde vier falar para você, saiba que Deus já tem plano de prosperidade para você. Ele quer tirar o plano de Deus na tua vida. Vamos lá, Jeremias 29, 11. Só mais um pouquinho, já encerramos. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declare Yahvé, planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. O rebelde quer tirar você desse plano. Ele quer levar você para a terra seca, porque ele é um terra seca. Você não vai conhecer nunca um rebelde próspero, porque ele é terra seca, ele nasceu para ser terra seca. Segundo, não se ache superior. Você não é mais inteligente que Deus. Seus planos não vão ser melhores do que os planos de Deus. Isaías 55, 8 e 9. Tem gente, o rebelde ele acha que ele é mais esperto que Deus. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus sempre é superior. Então não vá atrás de conversa de rebelde, senão você vai quebrar a cara. Terceiro, tenha respeito. Você pode fazer perguntas às autoridades e dar sua opinião de forma sincera e respeitosa, no tempo certo, sem ser rebelde. Provérbios 25, 15. Com paciência dobra-se o magistrado, e a língua macia pode quebrar os ossos. Não adianta você querer gritar, você não vai resolver nada. É com paciência. Você já viu a tua esposa, você que é marido inteligente, você quer aquela macaronada. O pastor Álvaro, vou falar pastor Álvaro, o pastor Álvaro é inteligente. Ele quer aquela macaronada, ele chega ao trabalho cansado, ele chega com a língua macia, irmã. Tudo bem, irmã, você está bonita hoje, hein, irmã? Puxa vida. Você passou um perfume, irmã, especial. A irmã está lá, cansada, deitada no sofá. Sabe, irmã, eu queria tanto uma macaronada. Levanta na hora. Ah, vou fazer uma macaronada para o meu amor. Agora imagina chegar gritando. Chega o Tiago lá e a Débora. Ó, mulher, faz uma macarronada aí. Vai te catar, Tiago. Você não aprendeu com o pastor, não? Seu mala. Aí ele, amor, trabalhei o dia inteiro, estou cansado.
A Débora, eu também trabalhei. Pede uma pizza logo aí, Thiago. É com calma, com paciência que a gente consegue. De maneira respeitosa. De maneira respeitosa. Rubinei é um lorde. Maggie. Não, assim, Maggie. Eu queria tanto um chazinho. A Maggie já está pronta, amor. Eu já sabia. Entendeu? É com carinho. E para encerrar, irmãos, pense nos outros. Se o rebelde vier falar alguma coisa com você, cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Antes de olhar uma autoridade como um inimigo, lembre-se de que é uma pessoa que merece tanto respeito como você. Se eu venho com uma atitude de rebeldia, normalmente o rebelde ele sabe onde toca, porque ele não pensa em ninguém. Ele só pensa nele, porque ele é a última bolacha do pacote. Inclusive recheada com ódio, recheada com palavras mentirosas. Ele não pensa em ninguém. Olha, mas o ministério vai ter problema. Não estou nem aí. Aleluia.com.br. Não pense em ninguém. Mas a igreja, não quero saber, porque a minha vontade tem que ser respeitada nesse lugar. Oi? Quando você não pensa nos outros, em qualquer área, você começa a perder o respeito. Você perde o respeito. As pessoas ficam decepcionadas. Ficam tristes. Porque às vezes você convive com uma pessoa há muito tempo, mas você não conhece a pessoa. Você não sabe quem é a pessoa. Às vezes, a pessoa está do teu lado, mas ela não tem prazer nenhum em ver você melhor que ela. Ela não tem amor. E com o tempo só você conhece isso. Então você que vai começar um namoro, você conhece aquele rapaz lindo, maravilhoso, perfume importado, ou aquela moça maravilhosa, perfume importado, cremes caríssimos. Se for rebelde, cai fora. O tempo vai mostrando para você quem é quem. Não se empolgue de cara. Vai vendo quem é, vai conhecendo quem é. Porque tem, só para encerrar essa palavra, tem um rebelde manso, que chega falando manso. Oi, tudo bem? Com o tempo você vai ver que é uma mala. E tem um rebelde brabo. Você vai conhecendo. Pastor Nelson tem 30 anos de praia nesse negócio. Você vai conhecendo. Se começar a alisar muito, falar muito, você fala, ih! Cuidado, para você não se aproximar de gente rebelde. Que na tua frente é uma coisa, nas costas, irmãos, coitado. Então eu quero, nesta noite, que essa palavra entre no teu coração. Que você, em nome de Jesus, fuja da rebeldia. Para a tua vida ser uma vida de prosperidade, uma vida de glória. E se você, em algum momento, foi rebelde com alguém, usou palavras contra alguém, irmãos, fica livre. Fica livre. Porque Deus ele tem planos maravilhosos para a nossa vida, para o nosso ministério e para a tua casa. No nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja, amém? Glória a Deus.